mais algum questionamento, ponderação, observação? Todos são muito bem-vindos. Então, acho que a gente pode agora conversar um pouco a respeito das... e tem também, Leoberto, um questionamento da Cristina Rego Oliveira. A Cristina, ela é uma estudante, ela foi assessora aqui no Ministério Público e fez seu mestrado em Coimbra, agora está fazendo seu doutoramento, já esteve aqui no Ministério Público participando também de uma atividade, trouxe as contribuições dela, está nos acompanhando, também está inscrita pela internet de Portugal, né, está lá em Portugal nos acompanhando, e ela faz um questionamento. Em Portugal, a criação da lei que autorizou a mediação penal decorreu de influências extranacionais. No Brasil, os projetos surgem sem legislação específica. Quais os efeitos, positivos ou negativos, que entende que podem advir da normatização dessas práticas? São três pontos muito relevantes. Eu vou começar pelo seu, Maria Aparecida, porque o que me ocorria, quando eu comecei a ler o Pedro Escuro e pensar nisso, a gente tentou convencer os outros, claro. Eu preciso ter uma turma, eu não consigo fazer sozinho. E aí começa a distribuir xerox, mostra, conversa e tal. Mas aí, num dado momento, eu achei que o que aconteceu? Daí apareceu o caso. Em 2002 a gente fez uma prática. Em 99 e 2002 só pensando e revendo a minha visão de vida e trabalho. Daí quando a gente fez, aquilo deu um impacto tão grande que eu senti que aquilo ia ser o que eu ia fazer dali para frente. Porque a prática confirmou tudo que eu estava estudando. E eu estava sozinho. A colega do meu lado, que é a Verinha Deboni, minha comadre, a gente anda junto a vida inteira. Ela era da justiça instantânea, que é a porta de entrada, eu era da execução. Entre nós tinha um juiz de conhecimento. Mas eu trabalhava muito ligado a ela. Ela demorou 2 anos para assumir as práticas no atendimento inicial. Então, daqui um pouco, a gente era 2. e daqui um pouco, quando eu vi, tinha Egberto Penido lá, tinha Eduardo Mello lá em São Paulo. Você começa a ver pessoas dispersas. E daqui um pouco, passou, na verdade, 9 anos, mas quando a gente viu, tinha uma turma de 15 juízes entrando num curso de restaurativo no Paraná, e aquilo já foi uma surpresa. Mas quando eu vi, viraram 300, né, Bacelar? Até o Bacelar e a Sami já estavam fazendo. Então, aquilo ali, quando você vê, acontece. Mas o que eu acho que a gente tem que buscar? É não procurar o convencimento, é deixar fluir. Quer dizer, no espaço de poder que a gente exerce, tem lugar para fazer alguma coisa. Sempre tem um lugar para fazer. A questão é de a gente se auto-empoderar. Porque se a proposta é empoderamento dos outros, a gente tem que começar por nós mesmos. E isto tem um efeito contaminante positivo. Porque aí você passa a ter histórias para contar. Esse é o segundo aspecto da aprendizagem. Primeiro, comece por você. Segundo, conte histórias, não discuta o argumento. Porque o processo de convencimento argumentativo, nesse campo, ele tende a transitar por terrenos que são muito mais dominados pela visão tradicional do que pela nossa. Então, se a gente entrar no debate, a gente perde. A gente perde, porque a visão está instalada, é muito mais cômoda, tem muito mais gente pensando assim. Então, não adianta discutir. Se a gente aprendeu lá no começo, não adiantava confrontar. A gente precisava ter histórias para contar. Depois que tu conta a história, muda um pouco o olhar, a pessoa vê que não era bem aquilo que ela estava pensando. Mas se você fica só discutindo, ela não muda a plataforma dela, não vem para a conversa. Então, acho que eu diria essas duas coisas. Quanto à questão da simultaneidade, da questão... Eu não sei, como eu dei ênfase aqui no aspecto da desjudicialização, por uma escolha arbitrária e circunstancial, não achei que devia falar isso hoje, porque eu vejo nisso uma oportunidade de alavancagem de ponta, porque o Ministério Público é que está na ponta do atendimento inicial do ato infracional. Então, se os promotores tomarem como decisão a construção de um sistema diversório, de um sistema desjudicializado de atendimento, talvez a gente tenha uma grande força e uma grande tarefa para o Ministério Público construir. Especialmente na área da infância e da juventude, mas nas outras também. Mas isso não significa que eu veja isso como uma coisa excludente
Pelo contrário, eu defendo que a aprendizagem que a gente tem nas aplicações no campo judicial são fundamentais para esse compartilhamento e para esse processo de compartilhamento não só de poder, mas de aprendizagem com os demais segmentos. Foi o que eu expus. Agora, disto ser feito paralelamente ao processo tradicional, de pleno acordo. E aí eu acho que a gente tem que definir algo que hoje está sendo muito pautado, que é a distinção entre práticas e enfoque restaurativo. Quando a gente fala em justiça restaurativa, normalmente as pessoas enxergam o clichê, encontro vítima-ofensor. Isso, digamos, é o clichê do extremo da prática restaurativa presencial vítima-ofensor. Hoje, nas práticas restaurativas, a gente pode considerar a ausência de uma das partes e a utilização da metodologia com foco restaurativo para um processo de superação daquela vivência traumática com relação à vítima, de responsabilização com relação ao ofensor, ainda que sem o encontro presencial. A gente pode fazer esses usos adicionais que eu falei em fortalecimento de vínculo familiar, fortalecimento de vínculos comunitários, fortalecimento de equipe, que é um desdobramento secundário da utilidade da metodologia. E nós estamos ainda no campo das práticas. Mas se a gente trouxer isso para um campo mais amplo, a gente pode juntar 4 elementos básicos que estão presentes em toda a doutrina. Primeiro, a questão do foco na reparação do dano. O segundo é foco na responsabilização. O terceiro é participação estendida comunitária. E o quarto é a contemplação dos interesses legítimos da vítima. Então, aquela experiência que o Bacelar relata, quando ele traz as vítimas para a sala espelhada e não possibilita o encontro, mas ele possibilita a atenção à necessidade legítima da vítima. Mas quando a vítima é coletividade, aí teria um representante para fazer parte ou seria? Só para seguir meu raciocínio. Nós estamos atendendo, ainda que seja só focado no atendimento da necessidade da vítima de aliviar aquela fantasmática persecutória que ficou do trauma do delito. Isso aí já tem um viés restaurativo claro. Quando você juntando esses elementos, você pode redesenhar um programa pedagógico de uma unidade socioeducativa, o regimento escolar de uma escola, o programa de um presídio, o atendimento, tudo isso pode mudar sem necessariamente envolver uma prática presencial. E agora, com isso, então, te respondo essa questão. Quer dizer, é possível fazer um processo reflexivo do infrator que gere uma visão empática no que se refere às consequências do ato, ainda que o ato não seja com um sujeito passivo determinado? Eu acho que sim. Se pensa o cara que está traficando droga, ele está lesando indiretamente ou indeterminadamente um conjunto de pessoas. Agora, refletir sobre o efeito disso, olhando o contexto de uma boca de crack, ou como é que chama lá, numa cracolândia, se isso é conduzido de uma maneira adequada, isso significa estar imprimindo essa abordagem, um enfoque restaurativo. E pode ter, inclusive, uma prática associada se você trouxer 2 ou 3 drogaditos ou ex-drogaditos para uma conversa nesse grupo. Então, eu acho que a gente pode fazer essas modulações. Agora, no campo da execução penal, por exemplo, você já tem uma sentença aplicada, você sabe que o juiz não tem liberdade de alterar o curso daquela execução. Qual a eficácia de uma prática restaurativa? Ela sempre vai ser, dentro dessa visão de enfoque, ela sempre vai ser útil, primeiro, para conectar o sujeito com a realidade do fato que ele praticou. Porque, normalmente, o cara vive no abstrato da condenação. Diz, eu estou cumprindo a minha de canto seu. Daí eu estou pronto, cumpri 15 anos pelo latrocínio, nunca soube o nome da vítima que eu matei, e quando saio de lá, eu paguei a minha conta, agora eu estou pronto para sair e fazer outro de novo. Quer dizer, promover essa conexão do sujeito com a realidade do fato, com as consequências do fato, ainda que seja por um processo reflexivo, de aconselhamento, que não é o ideal, mas é útil, com essa mudança de enfoque, já é um acréscimo no sentido da ressocialização. Promover que ele tenha atitudes de relação com a sua própria família, que foi indiretamente atingida. A família de uma pessoa que está presa, ela sofre um desastre juntamente com o seu familiar que está fora. Então, qual o efeito psicológico numa criança que tem que ir visitar o pai no presídio? Quer dizer, o momento que o cara olha os efeitos da consequência
do que ele fez para sua família, isso gera um desenvolvimento interior que é propício à convivência social. Então, isto é útil, ainda que não possa ter um resultado prático aparente do ponto de vista jurídico-processual, mas ele tem do ponto de vista do atendimento psicossocial daquele sujeito. E fortalecimento desses vínculos provavelmente tem um efeito preventivo com relação à reincidência. Acho que isso é um aspecto. No curso do processo, vamos dizer que nós tivéssemos a possibilidade de um encontro de vítima-ofensor, você vai ter um desafio. O que eu faço com o processo agora? Ontem mesmo discutia com as colegas lá de Porto Alegre, estão com uma situação concreta, mas e o que a gente faz com o processo? A gente extingue por atingimentos objetivos? Eu digo, olha, que bom que vocês estão em acordo, o defensor concorda, a promotora concorda, aliás, foi a promotora que provocou, a juíza que estava perguntando, porque ela apoiou também, mas eu digo, isso é a área de vocês. Na área da infância a gente extinguiria pela perda do objeto. Na área da infância a gente já conseguiu alterar a lei. A nossa lei já relativizou o princípio da obrigatoriedade. Então, quem diz que a lei que está aí hoje vai ficar para sempre assim? Ela é resultado de uma cultura, de uma visão. Nós podemos mudar através de práticas de ousadia, de pegar e fazer a pequena mudança. Então, eu não sou... eu acho que você identificou uma divergência em termos de visão nisso. Foi disso que você falou? Não, era mais a discussão que já há alguns anos a gente tem o IBDFAN, quando convida para a gente poder abordar isso, e a gente sempre procura achar um jeito de fazer com que teoricamente se sustente a prática que a gente já faz, né? Então, com a violência doméstica, há muitos anos a gente já atua assim. Aí veio a Lei Maria da Penha, daí todo mundo começou a lavar a mão e dizer, não, agora não pode mais, né? Essa mudança é que acabou gerando lá, por parte dos profissionais de justiça restaurativa, dizendo Lei Maria da Penha não pode. No mundo todo essa discussão existe. Violência contra a mulher não pode. Na Espanha é proibido. É proibido. Então existe peremptoriamente essa visão. Então o que nós falávamos esses tempos em Ponta Grossa, até a gente discutiu um pouquinho sobre isso. No Brasil, fundamentalmente, buscar a base teórica possível dentro do que a gente possa para poder justificar essa aplicação. Então, essa divergência do ponto de vista teórico que não pode, mas não diz por que não pode. Não explica essas múltiplas relações culturais, políticas, religiosas e dinâmicas, né, de uma relação, de um histórico de vida de um casal que vem lá de muitos anos e que daí um profissional, mediante um corte, porque alguém foi procurar a delegacia ou ajuizou uma ação, eu tabelo, carimbo aquela pessoa dessa maneira, como o Luiz Eduardo falou, né? Nem sempre eu preciso imaginar que ele é uma pessoa perversa, né? Só porque ele foi titulado de ofensor, né? Então, essas questões é que talvez o Brasil tenha que ter um jeito de pensar e harmonizar isso, né? Sem afastar aquilo que tradicionalmente já existe, mas ao mesmo tempo ajudar as pessoas a fazer. Então é mais ou menos nesse sentido que eu nesse sentido só eu diria assim, nós estamos 10 anos de caminhada oficial, porque ela entrou na prática, e a pergunta da colega de Portugal agora que faltava tocar, essa é a questão da regulamentação, da não regulamentação, né? E para mim isso é um grande desafio, isso é um motivo de sofrimento até, porque compõe um grupo regulamentador hoje. E eu sempre defendi, quando eu peguei o Sejusc lá e veio aquele programa do CNJ com mutirão bancário e tal, eu digo, me trouxeram aqui porque eu era da justiça restaurativa e me botaram para a área da mediação, conciliação. E eu sempre trabalhei com um negócio pequeno, e agora me deram para pilotar um Boeing. 2.000 processos do Bradesco para fazer conciliação, que era isso, né? E eu digo, e a justiça restaurativa, quanto mais ela crescer, ela não vai virar um Boeing, ela vai virar uma esquadrilha de teco-teco. Essa é a visão que eu tenho de que a gente vai ser atomizado e dentro de uma relação de harmonia, de convivência, mais pequenos. E como regulamentar essa diversidade, né, sem tirar a criatividade dela. Então, sempre foi uma dificuldade para mim. Tanto que nós, na primeira reunião do CNJ, eu tive que explicar por que o Tribunal do Rio Grande do Sul não tem uma regulamentação, enquanto 6 outros tribunais tinham. E eu dizia que não ter regulamentação não significa não ter projeto.
Significa que a gente não sabe ainda o que a gente tinha que dispor. Agora, isso não exclui que a regulamentação que está sendo feita, ela é útil, ela está dando diretrizes amplas e bastante abertas, possibilitando uma alavancagem. Foi importante já a emenda 01 da Resolução 125, que anunciou que nós podíamos trabalhar com justiça restaurativa. Eu já enchi de lâmina para fazer palestra, apoiando aqui, dizendo, ó, o CNJ apoia isso, e isso nos empodera, isso é importante. Agora, qual o ponto de equilíbrio nisso? Eu não tenho clareza. Agora, o que eu acho que no Brasil nós estamos avançando significativamente é na construção de um modelo autóctone, né, nosso, local de justiça restaurativa, que não dá para dizer que é um modelo, mas que ele está, primeiro aspecto, ele transita a partir de uma indução pela política judiciária. Ele começou com a Secretaria da Reforma do Judiciário, financiando 3 projetos pilotos. Isso levou a um protagonismo do campo judiciário. No segundo momento, esses juízes que mais se dedicaram vieram da infância e da juventude e trouxeram essa visão de interinstitucionalidade, de respeito, de trabalho em rede, de protagonismo e de respeito a uma postura de não apropriação do modelo como um modelo de composição de conflitos, e sim como uma visão de justiça. Então, isso é outra característica que hoje nos marca. E isto leva a uma compreensão holística de justiça restaurativa, que no mundo todo muito se fala, mas pouco se faz. E que no Brasil eu tenho ouvido depoimentos de pessoas que se surpreendem. O juiz Barry Stewart, quando veio do Canadá, outros personagens assim que, quando a gente conta essa forma de estar fazendo, eles ficam espantados, porque eles não têm essas liberdades que a gente tem, o poder que o judiciário tem, o poder que o Ministério Público tem no Brasil, o protagonismo institucional das nossas instituições da área da justiça é diferenciado. Ele não é peculiar, assim, ele é peculiar, ele não é comum no mundo. Então, a gente vai poder construir algo aqui que tem essa marca da diversidade, da inclusão e do respeito entre os diferentes atores. Eu acho que essa é uma característica. E talvez o nosso desafio agora é de conseguir colocar na resolução, mantendo essa abertura, mas dando uma linha para que o judiciário possa avançar, praticando dentro dos autos do processo, praticando dentro daquilo que é possível fazer com vítima ofensor, mas sem excluir aquilo que é possível fazer sem vítima ofensor, para que a aprendizagem cresça e a partir daí ela se irradie para todos os campos. É o desafio, hein, Marcelo? Ainda bem que você está nessa também, né? Eu também queria fazer algumas pontuações, no sentido de dizer que essa mudança de paradigmas, ela é alguma coisa que tem que, num certo sentido, dentro das próprias instituições, até em virtude das ponderações que a Maria Aparecida fez, ela tem que também, vamos dizer assim, respeitar os pontos de vista diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pegar hoje a instituição Ministério Público do Estado do Paraná, e também magistratura do Estado do Paraná, obviamente que a maioria esmagadora, eu diria, né? Ainda vamos dizer, a lógica do raciocínio, ela é punitiva, né? Então, no momento em que existe uma lógica de raciocínio punitiva, que é legitimada por uma tradição, por um sistema legislativo, ela é legitimada. Não posso dizer que a pessoa que tem esse raciocínio, que aprendeu assim e que pratica assim, ela está fazendo uma coisa errada. Não tenho como dizer, você está fazendo uma coisa errada, né? O que nós precisamos sedimentar aspectos diferentes. Isso daí nos torna pessoas contraditórias, incoerentes, por princípio, quando nós temos que, dentro da instituição, lidar com essas visões diferentes, e nós temos que dar espaço para todas elas, nós somos contraditórios? Não. Nós estamos atuando como integrantes de uma sociedade que está fazendo isso em todos os campos do conhecimento, né? Tem dentro da medicina os que têm ojeriza aos homeopatas
e os alopatas, que são a grande maioria, que fazem lá o papel de vender medicamento para os laboratórios, não sei, imagino que sim, né? Que fazem isso. Mas todos agora têm que conviver, tem que sentar, cada um tem o seu reduto onde vai procurar expandir e demonstrar a verdade das suas ideias, né? Mas quer um campo maior para discutir do que essa questão que está agora no Supremo Tribunal Federal, se deve descriminalizar o uso da maconha e a repercussão que surtiu a manifestação do ministro Luiz Barroso, né? Põe todo mundo para discutir, e aí vem assim, profissionais da área de saúde dizendo peremptoriamente, isso é um absurdo, e do outro lado dizendo, não, isso é o correto. E a gente fica, né? Então, nós estamos hoje num momento do avanço, do pensamento da humanidade sobre todas as coisas, é um momento muito peculiar, em que nós vamos ter que, a partir daqui, hoje, crianças de escola pública, eu estava esses dias ouvindo uma palestra da Viviane Mosé, as crianças da escola pública, elas trabalham com 5 tablets. Ela falou assim, não é escola particular, não. Uma criança consegue dominar 5 tablets com diferentes informações, né? Então, nós estamos num momento em que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida e muito diferente daqui para frente. E que nós temos que explorar esse momento e essa diversidade, essa oportunidade da gente mudar, de tentar uma concepção diferente da forma de viver em sociedade. Nós temos que pensar isso, que nós trabalhamos com o conflito, nós trabalhamos com as questões que são muitíssimo importantes e impactantes para a sociedade, né? Então, trazer temas dessa ordem, posto desta forma, como foi aqui, pelos integrantes dessa mesa, capitaneados aqui pela experiência super maravilhosa, né, desse juiz de Caxias do Sul, o Dr. Leoberto Brancheri. Isso para nós é um momento que é um privilégio, né? Disso a gente tem que fazer, surtir, né, e progredir, né, no sentido de que nós consigamos efetivamente tentar produzir um paradigma diferente, né? Então, isso para nós, obviamente, que é um desafio do Ministério Público Contemporâneo, da magistratura contemporânea, de coordenar tudo isso que está acontecendo, né? E tentar mostrar alguma coisa diferente para aqueles que hoje creem de uma forma assim, quase que religiosa, né? É quase que religiosa na justiça punitiva, né? Há uma coisa assim de não conseguir raciocinar de uma forma diferente. Mas nós temos que respeitar esses pontos de vista, porque seria quase como dizer, olha, tudo isso que você fez até hoje, tudo isso que você acredita, acabou, né? Não é assim. Nós não vamos impor uma mudança de pensar diferente. Nós temos que, na verdade, convencer as pessoas de que elas têm que começar a crer também em coisas diferentes, que não vão absolutamente substituir a justiça tradicional, absolutamente não vão substituir, né? Mas vão ocupar um aspecto, um espaço muito importante, e mais do que ocupar um espaço muito importante, produzir um resultado muito importante. A gente tem que mostrar que, por menor que seja hoje a amplitude disso que se faz hoje, né? Amanhã pode ser maior. Nós esperamos que um dia invertam-se as lógicas e que, eventualmente, a lógica restaurativa ela prevaleça sobre a lógica punitiva. Mas podemos não chegar a ver isso. E podemos chegar num momento em que vai surgir uma outra lógica. E a gente vai ter que conviver com ela, né? Então, eu acho que essas visões que a gente consegue ampliar e consegue, vamos dizer assim, agregar na nossa forma tradicional de entender, de interpretar a sociedade, isso é uma coisa muito importante que projetos como esse,
que propostas como esta, só elas podem produzir na gente, né? Quando alguma coisa que eu escuto, alguma coisa que eu leio, produz em mim um impacto diferente, eu posso fazer diferente. Isso para mim, na minha experiência, para minha concepção de vida, isso para mim é o momento mais maravilhoso do mundo, né? Então, meu Deus, posso fazer diferente. Isso é muito importante para mim, em qualquer coisa que eu faça na minha vida. Doutor Olímpio, o senhor não estava? Quer fazer alguma? Estamos encerrando, sim. Estamos quase. Só por causa do almoço, né? Que depois ele tem um compromisso. Eu fiquei quietinho ali na plateia ouvindo, porque você já está encerrando, nem tem sentido, né? Eu só reafirmo, então, a minha posição da importância de nós estudarmos mais a matéria, né? Nos aproveitarmos de toda a experiência já acumulada nesses anos todos, né, de implementação das práticas restaurativas, e eu não tenho dúvida de que o processo civilizatório nos encaminha para isso mesmo, né? Também não acho que isso vá substituir a jurisdição, né? Eu me lembro quando do próprio Conselho Tutelar, criação do Conselho Tutelar, tinha uma proposta de desjurisdicionalização de determinadas matérias possíveis, né? De encaminhamento direta, da forma, num espaço administrativo, né? Para a solução imediata de situações que talvez lá na Justiça da Infância e da Juventude tivesse que, enfim, se ajustar aos ritos, aos procedimentos, aos recursos, etc. E funciona, né? Estamos aí capacitando agora os conselheiros tutelares, vão começar semana que vem, esses que vão assumir, e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente já destinou, acho que 5 milhões para a capacitação permanente dos conselhos tutelares a partir da Assunção, e daí eu acho que e falo disso porque é necessário mesmo capacitar as pessoas para as práticas restaurativas, né? Quando eu disse que o Ministério Público já faz isso, mas faz de uma forma, né, empírica, uns de um jeito, outros de outro, acho que nós precisamos estudar mesmo a matéria, nos preparar para que, enfim, os círculos restaurativos, a intervenção da nossa instituição nesse contexto seja positiva, mas lembrando que a ideia é de que a própria comunidade, né, tal qual lá do Conselho Tutelar, a própria comunidade participe disso, dê a resposta, e dê a resposta que supere o conflito, que as pessoas possam sair de lá sem um com ódio do outro, ou talvez no exemplo que você mesmo deu, que o Beto deu, sem receio de que daqui a pouco venha a sofrer uma represária por não ter havido a composição que era desejada, né? Então é isso. Eu acho que o Ministério Público tem tantas atribuições e está atuando em tantas áreas, né? Eu acho que essa experiência pode ser utilizada em vários campos de atuação no Ministério Público, produzindo resultados positivos. Então, mais uma vez, elogiar o CEAF, elogiar a SAMA, porque ela que coordena esse projeto, que está, né, e o fato dela estar, né, à frente disso é igual quando o Leoberto, quando o Beto estão à frente, a gente sabe que vai produzir resultado positivo. Bom, duas frases finais dos integrantes dessa douta mesa, de cada um deles, né? Para responder uma pergunta. Você renovou seus ânimos hoje e fazer as suas últimas saudações restaurativas. Olha, primeiro, cada vez que venho aqui, eu aprendo muito com esses debates. A honra de estar aqui com o Leoberto sempre engrandece muito tudo aquilo que a gente pensa, estuda. Quando ele traz novas reflexões e sempre apresenta novos projetos. Então, saio daqui hoje renovado, Leoberto. Quero que você saiba que o Paraná deve muito a você por tudo que você nos ajudou a construir nessa base. E ainda nós queremos contar muito com você, né? Sempre lembramos de você, porque realmente a justiça restaurativa hoje ela tem esse alcance, porque você deu esse pontapé inicial, estimulou, incentivou e permitiu que nós pudéssemos, então, dar esse avanço.
Em relação ao grupo que participa à distância e aqui, muito importante que vocês compartilhem com a gente essas inquietações, né? Na verdade, nós estamos vivenciando um modelo de justiça que há muito tempo não faz mais sentido para a população. Aplicamos lá, eu falei, Luiz Eduardo, nós fizemos quantos julgamentos pelo Tribunal do Júri? Eu cheguei a condenar 30, 40 anos de cadeia, prisão para as pessoas. Fico pensando hoje, né, se isso fez algum sentido para aquelas pessoas, se a gente pôde fazer. Ou então, prestação de serviço à comunidade, comparecer mensalmente para justificar suas atividades. Eu não consigo mais ver sentido nisso. Hoje, né, depois de conhecer a essência da justiça restaurativa, as pessoas têm que estar implicadas com aquilo, do ponto da psicologia, ele tem que estar implicado com aquilo, ele tem que, o saber ser, né, da pedagogia, tem o saber, conhecimento, saber fazer, mas ela tem que saber ser, tem que internalizar aquilo que o Leoberto bem mostrou, é uma coisa que tem que estar na cabeça das pessoas. Essa mudança cognitivo-comportamental que acontece com o círculo, é o poder que o círculo tem de fazer essa mudança. E talvez a gente não consiga atender essa justiça de massa. A justiça em números de 2016 vai indicar 100 milhões de processos em estoque no Poder Judiciário. O número da justiça em números de 2015 está 92 milhões de processos em estoque. Projeção, mais 28 milhões a cada ano. Na verdade, justiça de massa é uma coisa. Agora, isso que nós estamos conversando é fazer a diferença na vida das pessoas, em casos complexos, em casos que precisam de um atendimento nosso. Então, nós temos que ressignificar o nosso papel. Tem que fazer aquela provocação do King Economics lá de acesso à justiça. Você que está aí, profissional, vocês estudantes que estão lá recebendo uma base teórica fundamental. Vocês acreditam na justiça que vocês prometem? A travessia entre a promessa e a realidade. É o desafio de todos nós que fazemos parte desse momento histórico, né? Esse é o existente atual e esse é o momento que nós vivenciamos. Que Deus nos permita poder fazer um pouquinho além do que as outras gerações fizeram, para poder fazer com que as pessoas percebam em nós outros profissionais da área jurídica alguma coisa além daquilo que até hoje perceberam. Essa é a minha esperança, sabe? Duas palavras, Mário, duas palavras. Então, queria só aproveitar daí a observação do Dr. Olímpio, que falou que nós temos que estudar mais o tema, e fazer um convite a todos, tanto os que estão aqui presentes quanto os que estão nos assistindo, para participarem das reuniões do Núcleo de Práticas de Justiça Restaurativas e Justiça Restaurativa da Universidade Federal do Paraná, que na verdade não é da Universidade Federal do Paraná, eu sempre reitero que é de todos, não é do Dr. André, não é meu, não é dos alunos que estão nos ajudando a organizar, mas de todos, é aberto para quem quiser ir. São reuniões que são realizadas quinzenalmente, das 6h30 às 8 horas na Universidade Federal do Paraná. Tem a nossa página no Facebook, que é Núcleo de Justiça e Práticas Restaurativas da Universidade Federal do Paraná, onde a gente coloca a data e a hora da reunião, onde vai ser, e os textos que vão ser debatidos. E os textos foram escolhidos pelo professor André, são textos bem interessantes, e é uma forma de repensar e refletir sobre os fundamentos da justiça restaurativa, para que a gente possa aplicar isso na prática com o máximo de consciência possível sobre o que nós estamos fazendo. Venha debater com a gente, por favor. Sara. Não é difícil animar estudantes de 20 e tantos anos com a justiça restaurativa. A minha animação hoje, ela deriva, na verdade, de ver juízes e pessoas que já estão há um longo tempo com esse ânimo com a justiça restaurativa. Em uma das reuniões do núcleo, um servidor do tribunal foi, e eu e o Mário nós percebemos que, na verdade, um dos grandes limites, além dos vários que se colocam à justiça restaurativa, é o cansaço dos servidores, dos operadores do direito com a ideia do direito. Então, acho que um dos grandes desafios da justiça restaurativa está nessa conquista de se fazer crer. E venham debater com a gente. Importante. Leoberto, quer fechar aqui? Você fecha por todos nós. Não, imagina. É gratidão. Minha primeira palavra é gratidão pela oportunidade. Eu me sinto realizado quando tenho a oportunidade de ter pessoas queridas, como eu digo, amigos, parceiros. Né? E o que eu sinto? Que esse tema ele é muito propício para a gente formar laços. Né?
laços de identidade, laços de pertencimento. A Kay Pranes, nossa formadora nas metodologias de círculos de paz, ela dizia, sempre insistia que o ser humano precisa fundamentalmente de duas coisas: pertencimento e sentido. E hoje eu me sinto realizado por pertencer a um movimento que busca uma justiça que faça sentido. Então acho que isso é absolutamente mobilizador e gratificante. Eu acredito que aquilo que a gente está vivendo talvez não aconteça no compasso, na sincronia tradicional do tempo. A gente sabe hoje que existem fenômenos físicos, né, identificados pela física quântica como saltos quânticos, em que daqui um pouco alguma coisa aparece circulando num outro patamar gravitacional. A gente sabe que tem a teoria dos campos mórficos, que ensina que quando um determinado número crítico de sujeitos de uma determinada espécie atinge um determinado nível de consciência, esse nível de consciência ele se expande como que numa outra dimensão invisível, e outros sujeitos da mesma espécie passam a acessar esse campo de consciência independentemente de um processo direto de aprendizagem. Então, eu acredito que em algum momento esta reação haverá de acontecer, porque esse é o curso da vida. O que nós estamos indo é o encontro da vida. A nossa justiça, ela perdeu a conexão com a vida. Ela passou a produzir essa massa informe e disfuncional de processos e de custos, porque ela se desconectou em algum momento com a vida que estava, né, disposta a atender. E hoje a gente está encontrando esse canal, esse elo de sentido, e é natural que isto gere desejo de pertencimento de muitas pessoas. E na medida em que a gente for aumentando o número de pertencentes, aumentando a massa crítica, aumentando a consciência, né, o campo mórfico onde essa consciência transita, possivelmente a gente provoque uma reação sistêmica e produza esse salto quântico de uma maneira absolutamente imprevisível segundo os parâmetros tradicionais. Sem querer fazer desse exercício uma futurologia, eu quero dizer que isso é um sentimento, porque eu tenho como testemunho dessa caminhada, desde um começo mais ou menos anônimo até esse percurso que hoje a gente tem visto as pessoas chegando. Tivemos aí, até ontem tinha 55 salas cadastradas para teleconferência. Isso é significação. Tem átomos de pessoas pensando, buscando, reagindo em vários lugares do país. E isso é magnífico de ver acontecer. Isso traz esperança. Isso é conexão com a vida. E justiça nada mais é do que conexão com a vida. E justiça restaurativa nada mais é que restaurar a justiça. E restaurar a justiça, então, é restaurar a vida. E é a isso que a gente serve. Muito obrigado.